Eu sou a Fábia, sou psicóloga, sou pedagoga, leciono no curso de Recursos Humanos no ensino técnico. Estou aqui para falar um pouco sobre o trabalho do psicólogo organizacional e do trabalho, ou seja, o trabalho de um psicólogo dentro do ambiente organizacional. Este é o canal Psicologia Organizacional por Fábia. Ele é dividido em séries. Dentro dessas séries tem alguns episódios. Te convido para ir lá no primeiro vídeo ou na primeira série para acompanhar um pouco mais e entender um pouco mais da proposta do canal. A primeira série eu falei muito sobre motivação e de uma forma diferenciada, porque eu ilustrei todos os episódios com a minha vida profissional. Então é algo muito interessante. Se você quiser interagir, você pode deixar um recado, uma pergunta ou até mesmo uma sugestão de uma próxima série no chat. Não deixa de se inscrever, deixar o seu like para a gente conseguir dar uma força maior para o canal, para outras pessoas terem a oportunidade de me ouvir também. Esta série eu estou falando sobre o clima organizacional, né? Então, em alguns episódios eu já vim falando aí de pesquisa de clima organizacional, que ele também desmotiva, é o climão, a gente tem que entender tudo isso, a gente tem que saber aproveitar de um bom clima e investir para que esse bom clima se perpetue dentro da organização. Enfim, dentro dessa relação, dessa situação de clima organizacional, a gente tem aí um bom trabalho a se desenvolver. Neste vídeo, neste episódio especificamente, eu vou estar falando de 5 indicadores, vamos aprender a 5 indicadores de clima organizacional. Só para relembrar, então, o clima organizacional, ele é uma percepção que os colaboradores têm do ambiente organizacional, do ambiente interno da empresa. Por mais subjetivo que seja essa opinião, existem formas de medir como está a situação e implementar estratégia para tornar o local de trabalho mais saudável a todos. Ninguém quer trabalhar num lugar que não seja leve, gostoso, né, que te motive. Ao contrário disso, você vai se sentir cada vez mais desmotivado. Isso vai gerar uma série de outras situações e comportamentos. Bom, com a pesquisa de clima organizacional, é possível fazer um diagnóstico completo sobre a situação. E essa ferramenta, ela pode ser espaçada, né? Ou dentro da necessidade de sua utilização. Mas a gente também pode monitorar com maior frequência, com outras métricas simples, para ter uma maior rapidez em identificar o problema da dinâmica interna e tentar aí solucionar, tentar resolver. O psicólogo vai ter uma percepção incrível para isto. Se você não tem um psicólogo dentro da sua organização, começa a pensar nisso, tá? Vamos pensar no capital humano, na pessoa em si que está ali, como um integrante de uma engrenagem que só funciona se todos trabalharem juntos e da mesma forma. Afinal, um vai depender do outro para um produto final. Então, dentro desses indicadores, eu começo a falar sobre a produtividade. A produção, ela sempre é afetada quando algo dá errado internamente. Ela nunca é a mesma. Isso também vale para situações mais subjetivas, como um problema na dinâmica da equipe. Eu vejo um problema de uma maneira, você vê de outro, por isso que a gente chama de subjetivo, tá? Por isso, estar de olho nesses resultados dessa pesquisa de clima organizacional também é uma forma de monitorar a qualidade do ambiente organizacional. Uma grande variação do desempenho de um colaborador, ele pode ser motivado por vários problemas, né? Várias situações podem acarretar aí no comportamento deste colaborador, desde questões pessoais a estratégias do departamento. O RH e as lideranças, então, eles devem investigar quais seriam as causas dessa queda na produtividade. E o psicólogo dentro desse RH vai ser de suma importância. E dentro dessa queda de produtividade, a gente precisa entender se ela não esconde
algumas complicações piores, ainda mais se for algo que acometa a equipe como um todo, porque se ela acometer a equipe como um todo, ela vai derrubar a performance do setor. Então, muita atenção a isso. Quando falamos, então, em absenteísmo, existe um indicador fácil que deve ser identificado, um indicador que deve ser identificado no departamento, né? Esse indicador é o absenteísmo. Os funcionários, eles costumam faltar com frequência. Constantemente, eles chegam atrasados ou saem mais cedo do serviço. Isso é comum na sua equipe? O RH tem um problema em mãos. Então, levantando essas perguntas que eu acabei de citar, a gente vai chegar aí a um norte do que fazer ou do que pesquisar na pesquisa de clima organizacional. O que é que eu quero saber? Bom, essa postura, quando acontece de forma repetitiva, quando acontece muito, ela indica que há algo errado, que algo está acontecendo na motivação dos colaboradores ou na dinâmica da equipe como um todo. O que pode até ser causado por um clima organizacional ruim. Então, sabe, eu já falei em outros vídeos, mas sabe aquela historinha da laranja podre num saco? Então, isso pode afetar outras pessoas da equipe ou do setor. Se a empresa contar aí com softwares para controle de horas, vai ser ainda mais fácil identificar e metrificar essa situação, porque aí você vai ter a visão em números, né? Você vai conseguir visualizar até quando foi o problema e quando começou a surgir um aumento do absenteísmo nesse setor. E aí o que é que temos que fazer? Trabalhar essa situação de clima organizacional. Outra situação que pode ser relevante é a rotatividade. Se faltas, atrasos e saídas rotineiras já são um problema para a empresa, impactando na produtividade, na dinâmica interna, então, ela triplica. Imagina quão ruim seria o desligamento de várias pessoas da mesma equipe num curto espaço de tempo. Imagina como seria aí a continuidade dessa produtividade se isso acontecesse com datas muito próximas. O setor, a organização ficaria com alto desfalque. Isso seria um grande alerta de que algo de errado está acontecendo no departamento ou na organização. Então, quando a gente fala de clima organizacional, a gente pode se voltar a um departamento, né? O que é que está acontecendo ali? Uma alta rotatividade, ela vai gerar prejuízos na produtividade. Ela vai gerar prejuízos intelectuais e financeiros para a organização. Também vai gerar um desequilíbrio no relacionamento do time e na motivação dos colaboradores. E se o clima organizacional já apresenta problemas, será cada vez pior para constante entrada e saída de funcionário. Ou seja, essa rotatividade ela tende a crescer e não a minimizar. E isso é muito ruim. Por quê? Porque vai gerar custos. Eu tenho um custo para contratar, eu tenho um custo para fazer um processo seletivo, eu tenho um custo para demitir um processo, ou um colaborador, ou para fazer a demissão dele. Então, nunca a rotatividade é algo positivo dentro de uma organização. Dentro desse clima também, a gente pode contar aí, ou pensar, ou observar, dar uma maior atenção às reclamações. Os próprios colaboradores, eles podem revelar que o clima organizacional não está bom, através desses comentários e reclamações. Mas para que a gente perceba tudo isso, a gente tem que dar ouvido e dar a liberdade dos colaboradores chegarem até os seus líderes e fazerem tais comentários, tá? Saber quais são, deixar livre para eles saberem quais são os canais que eles podem usar para chegar ao colaborador, ao líder,
para que ele possa passar tudo isso. E aí ele também tem que receber um feedback, né, dessa conversa que ele teve. Então, esse diálogo, essa relação interpessoal é muito importante. Um líder, ele tem uma posição privilegiada para identificar aí onde os colaboradores têm uma postura que acaba desestabilizando a equipe. Ou então ver os pontos na dinâmica interna que precisam ser melhorados de forma geral. Pelo menos ele tem que ter isso no perfil dele, essa visão como um todo da sua equipe. Seja por observação, ou até mesmo porque os colegas se sentem confortáveis em confiar a sua opinião a esses líderes, mas enfim, eles têm que ter uma proximidade a essas situações de reclamações. Eles têm que dar uma abertura para que essas pessoas cheguem até ele e possa se abrir com esses líderes, tá? Mas além da conversa do olho no olho, é possível descobrir também se a empresa tem problemas dessa natureza de outras formas. Redes sociais, plataformas, avaliações, até mesmo reclamações trabalhistas. Olha, a organização tem muita reclamação trabalhista. Será que é normal isso? O colaborador sai e logo recorre aí ao jurídico para reclamar os seus direitos laborais? E a reputação, ela pode ser avaliada também pelo RH medindo esse tipo de situação, tá? O RH, então, passa a entender quais são os pontos sensíveis na organização através da avaliação, principalmente no que se trata aí no clima interno dentro dessa aplicação de pesquisa de clima organizacional, por exemplo. Um último ponto que eu quero comentar com vocês é sobre o engajamento. Essa é uma outra questão subjetiva, né? Mas que vai fazer aí toda a diferença na equipe. Um colaborador que está engajado, ele é produtivo, ele é dedicado, considera-se que o sucesso da empresa é o sucesso dele. Ele se sente parte da empresa, o que é muito importante para que se vista a camisa de um time, você se sentir parte dele, né? Por isso, essas características, elas devem ser tão valorizadas e algumas organizações já valorizam isso atualmente. E isso ajuda, inclusive, na redução da rotatividade de pessoal. A rotatividade, gente, é essa entrada e saída, né? Então, se eu me sinto valorizado, se eu me sinto bem, eu vou querer estar dentro dessa empresa. E é o que muitas vezes não acontece, porque muitos líderes não se atêm ao clima organizacional. Então, como que eu faço para acompanhar essa postura? Muita observação, muita pesquisa de clima, aquele feeling, né, que os líderes devem ter em relação à relação interpessoal da equipe, a relação que as pessoas têm com o trabalho, com a vida pessoal, enfim. Para acompanhar essa postura, é possível aplicar uma pesquisa de engajamento com os colaboradores. Isso identifica problemas na dinâmica dos colaboradores e na empresa, o que pode ser gerado por conflitos internos. Muitas situações de conflito interno pode gerar esses problemas de dinâmica de relacionamento. Todas essas informações e indicadores, elas são fundamentais, mas elas podem ser avaliadas, elas têm como ser diagnosticadas e depois trabalhadas. Isso não é para ser avaliado e guardado dentro de uma gaveta. Não adianta eu fazer uma pesquisa de clima organizacional e guardar aquilo dentro da gaveta, não dar uma devolutiva. Primeiro, que lembra que em outros vídeos eu já falei sobre a situação de os colaboradores terem a informação do porquê que está sendo feito aquilo, aquela pesquisa, e o que é aquela pesquisa, né? Então, os dados, as percepções, os resultados, eles devem ser usados para aprimorar e desenvolver ações que irão tornar o ambiente de trabalho mais saudável. Se não for para isso, não há motivo para que eu realize uma pesquisa de clima organizacional, tá? Então, quanto melhor for aplicada essa questão, essa gestão métrica,
mais assertivo será o diagnóstico do problema da empresa. Eu vou, de forma mais correta, identificar as causas para solucionar corretamente, para dar um andamento, para ir minimizando esses problemas apresentados no levantamento desses dados, para que eu vá diluindo aí, com o passar do tempo, trabalhando todos esses conflitos e aí diminuindo, então, a falta de engajamento, né? Aumentando o engajamento dos meus colaboradores, melhorando a relação da equipe, diminuindo as reclamações, diminuindo, minimizando assim ao extremo, ao máximo, que é a intenção, a rotatividade, abrindo até uma chance para que eu possa reter grandes talentos, diminuir também o absenteísmo e aumentar a produtividade ou continuar em uma ascendência com a produtividade, né? Que ela seja progressiva, mas que ela seja sempre para cima, né? Que ela seja realmente progressiva e não cheia de altos e baixos ou regressiva. Então tá aí algumas situações, alguns indicadores de clima organizacional, onde a gente deve prestar atenção, deve se ater. Percebeu alguma situação desse tipo? Já elabora uma pesquisa de clima organizacional, aplica no setor onde está apresentando o maior indicador, o maior problema, e aí você vai dessa maneira diluindo essas situações, minimizando conflitos ou situações inerentes, às vezes, até à nossa vontade, mas que acontece porque são várias pessoas se relacionando no mesmo ambiente, mas a gente vai garantindo aí um bom clima organizacional. Hoje eu encerro, então, a série de clima organizacional, deixo esses episódios para vocês se deliciarem nessas falas. Peço para que vocês continuem me acompanhando, assistindo o canal. Agradeço a todos que estão colaborando. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o canal, de indicar o canal e de se inscrever. E eu volto na próxima quarta ou até uma situação que eu queria deixar claro para vocês. Às vezes pode acontecer de não ser possível gravar um vídeo e postá-lo na quarta-feira, mas eu vou tentar seguir o que eu combinei com vocês de a cada quarta-feira um vídeo novo. De antemão, já peço desculpas se eu não conseguir cumprir com a minha promessa diante de vocês, porque realmente eu estou trabalhando muito, eu amo tudo isso, toda essa correria, todo esse trabalho intenso, amo de verdade, gosto muito disso, mas realmente às vezes falta um pouco de tempo, né? Até tempo cronológico para que eu consiga me dedicar tanto a esse canal que eu também amo fazê-lo. Então, de antemão, já peço desculpa por qualquer falha ou por algum dia falhar a postagem das quartas-feiras, ok? Aguardo vocês no próximo vídeo, agradecendo a companhia e a quem tem seguido o meu canal aí semanalmente. Muito obrigada, um bom resto de fim de semana para vocês e até o próximo vídeo.